Olá, meu nome é Daiane Romão e hoje eu e o Matheus Acunha, que somos licenciandos em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, iremos falar sobre as raízes. A formação do sistema radicular é resultante de processos fisiológicos e morfológicos gerados na germinação da semente. A raiz é o órgão da planta que geralmente cresce dentro do solo, fixando a planta, bem como absorvendo a água e os sais minerais. Podem ainda realizar funções especiais, tais como o armazenamento de reservas nutritivas. As raízes são caracterizadas como órgãos cilíndricos e aclorofilados, e suas ramificações originam-se internamente, ou seja, de forma endógena, além de estarem distribuídas irregularmente em toda a sua extensão. Externamente, a raiz se diferencia do caule por não apresentar nós e internós, nem gemas laterais ou folhas, mas há exceções, como as raízes gemíferas, que são subterrâneas, superficiais e apresentam gemas. As raízes são estruturas fundamentais nas diferentes espécies vegetais. Geralmente, constituem o sistema subterrâneo e são conduzidas em direção ao solo por apresentarem geotropismo positivo, ou seja, seu crescimento é orientado pela ação da gravidade. Vamos falar então da classificação das raízes quanto à sua origem. Primeiramente, as raízes com origem embrionária. Que são chamadas de típicas. Elas originam-se no polo radicular embrionário, que dará origem à radícula e posteriormente o desenvolvimento da raiz primária, que é a raiz do eixo, de onde surgem ramificações ou raízes secundárias que formarão as terciárias e que formarão as demais ramificações, desenvolvendo um sistema radicular, pivotante ou axial na maioria das espermatófitas, exceto nas monocotiledôneas. Agora das raízes com origem não embrionária. Que são chamadas de adventícias. Essa designação é atribuída às raízes com origem a partir do caule, de folhas ou de qualquer outra parte do vegetal, que não seja a raiz primária ou suas ramificações. Do conjunto de raízes adventícias surge o sistema radicular fasciculado. Ao se comparar as origens dos dois tipos de raízes, típicas e adventícias, pode-se identificar os grupos das eucotiledôneas e monocotiledôneas. Em todas as monocotiledôneas, em decorrência do crescimento somente inicial ou mesmo a atrofia da raiz primária, o sistema radicular é formado prioritariamente por raízes adventícias que se originam a partir da base calinar e do hipocótilo, porém, todas as espermatófitas, quando propagadas, apresentarão raízes adventícias. Agora iremos falar sobre a constituição da raiz. Uma raiz observada a partir do ápice em direção ao hipocótilo é basicamente constituída por coifa, região lisa ou de crescimento, região pilífera ou de pelos radiculares e região suberosa ou de ramificação. Então, primeiramente, iremos falar sobre a coifa. A coifa é o tecido que reveste o ápice radicular. Essa estrutura proporciona proteção ao meristema radicular da planta, atenuando o atrito com as partículas do solo durante o crescimento das raízes terrestres, protegendo-as também contra o ataque de micro-organismos e reduzindo a desidratação. Região lisa. A região lisa é responsável pelo alongamento da raiz em função do crescimento de suas células, resultantes da divisão celular no meristema que é protegido pela coifa. O nome lisa decorre do fato de que a epiderme dessa região apresenta-se sem pelos radiculares. Região pilífera. É uma região situada entre a zona lisa e a zona suberosa. Caracteriza-se pela presença de pelos radiculares, que aumenta a área superficial de absorção da raiz, otimizando a capacidade de absorção da água e nutrientes no solo,
mas nem todas desenvolvem pelos radiculares e acabam confundindo essas radicelas, que são raízes secundárias, com pelos. Então tomem cuidado. Região suberosa. Essa é a região mais velha da raiz, localizada logo acima da zona pilífera, o que pode ser facilmente reconhecida pelo seu aspecto escurecido e rugoso. Nessa região são formadas as raízes laterais e por isso ela é também denominada zona de ramificação. Classificação das raízes quanto ao ambiente. Raízes subterrâneas. São as mais frequentes e encontram-se, como o próprio nome diz, fixadas ao solo. Em situações particulares, onde as plantas com raízes terrestres se encontram em ambientes alagadiços ou se desenvolvem na água, essa classificação permanece desde que suas raízes cresçam para atingir o solo e nele se fixar. Raízes aquáticas. As plantas aquáticas podem ser classificadas em lodosas, Victoria regias, ou natantes, água-pé. São raízes que se desenvolvem em plantas aquáticas flutuantes, consequentemente, as raízes estão livres e suspensas na água, sem nenhum contato com o solo. Em função da facilidade de absorção de água e sais minerais nesse ambiente, a presença de pelos radiculares é muito rara nessas raízes, e geralmente apresentam as coifas mais desenvolvidas quando comparada aos demais ambientes. Raízes aéreas. São raízes que se desenvolvem em ambiente aéreo, comum em plantas epífitas e trepadeiras. As raízes aéreas têm por função auxiliar a fixação da planta à hospedeira. Existem ainda as raízes aéreas que partem dos ramos e se estendem até o solo, dando sustentação às plantas de grande porte. As raízes aéreas são também classificadas como adventícias por ter origem principalmente caulinar. Iremos mencionar agora a classificação das raízes quanto à sua função. A raiz pode armazenar reservas alimentares, fixar a planta a diferentes condições de substrato, realizar trocas gasosas, sugar seivas de hospedeiro, entre outras funções específicas, além de permitir também a sobrevivência de várias plantas em vários ambientes. Iniciando então com as raízes tuberosas. Quando uma raiz terrestre apresenta função de reserva de nutrientes, dizemos que são raízes tuberosas. Elas podem ser axiais, como a cenoura, ou fasciculadas, como a mandioca. Raiz escora. Essas são raízes adventícias que se originam nos ramos e seguem em direção ao solo, auxiliando na sustentação da planta, principalmente as de porte alto, ou ainda em plantas fixadas em solos alagados ou muito instáveis. Entre as plantas destacam-se o milho ou algumas palmeiras. Raízes tubulares. Essas desenvolvem-se junto à base do tronco como raízes adventícias, crescendo rente ao solo, rasgando a superfície e tornando-se visível. Essas raízes promovem um aumento da base, dando suporte à árvore, proporcionando maior estabilidade e ampliando a superfície respiratória. Raízes respiratórias. Essas raízes estão presentes em plantas adaptadas a solos lamacentos ou inundados, com baixos níveis de oxigênio, como os pântanos e manguezais. Essas plantas desenvolvem raízes contra a ação do geotropismo negativo, atingindo a atmosfera, onde realizam trocas gasosas através de pneumatódios, que são orifícios presentes em toda a superfície dos pneumatóforos, garantindo dessa forma o suprimento de oxigênio aos tecidos da raiz, permitindo assim sua sobrevivência. Raízes estranguladoras. Ocorrem em plantas hemiepífitas primárias, as quais germinam e se desenvolvem sobre uma árvore, originando raízes aéreas adventícias,
que se enrolam ao tronco até atingir o solo, engrossam e estrangulam os vasos condutores do floema da planta hospedeira, inicialmente impedindo a chegada da seiva elaboradas às raízes, o que gera a morte da planta. Essas espécies de hemiepífitas assim permanecem até a decomposição da hospedeira, fazem que já atingiram desenvolvimento suficiente para sustentarem. As raízes estranguladoras são típicas da maioria das figueiras. Raízes sugadoras. Estão presentes em plantas parasitas e penetram no caule do hospedeiro até alcançar os vasos do xilema, retirando assim a seiva inorgânica, hemiparasitas, ou até os vasos do floema, sugando a seiva orgânica, holoparasitas. São exemplos de hemiparasita a erva de passarinho e de holoparasitas o cipó chumbo. Raízes grampiformes. São raízes aéreas adventícias com origem caulinar que auxiliam as plantas trepadeiras, aderindo-se como grampos na casca dos troncos das plantas hospedeiras ou em muros e rochas, permitindo dessa forma sua fixação no substrato. Então, as raízes melhoram a estrutura do solo, a infiltração de água no seu perfil e também servem de alimento para organismos e micro-organismos, além de atuarem na descompactação do solo também, entre outros benefícios. Então, hoje vimos um dos principais órgãos que compõem as plantas, que são as raízes. Para saber mais, acesse os sites disponíveis abaixo e sigam as redes sociais. Até mais!